hemofilia também é classificada de acordo com o nível de fator. No caso da hemofilia grave, a pessoa com hemofilia possui menos de 1% de fator e apresenta sangramentos espontâneos, hemartroses, que são sangramentos nas articulações, desde a infância. Isso pode começar logo no primeiro ano de vida, quando a criança começa a andar. E isso ela desenvolve com esses sangramentos articulares uma maior chance de artropatia. Depois nós vamos estar entendendo o porquê de estar falando de hemartrose logo no começo de artropatia. A hemofilia moderada, ela tem de 1 a 5% de fator e ela também ocorre sangramentos espontâneos, né? Geralmente também são hemartroses, mas um pouquinho mais causada por traumas, não só como a grave, que tem uma chance maior de ter sangramentos espontâneos. Já a leve tem acima de 5% de fator, até aproximadamente 30%, e também é causada por sangramentos. Os sangramentos são causados por traumas ou cirurgias, e eles já são raros, são bem raros os sangramentos espontâneos. A hemofilia também tem suas complicações. O inibidor, que é um anticorpo que acaba se desenvolvendo e ele inibe a função do fator, né, do trabalho que o fator faria de ir lá repor aquele fatorzinho que está faltando, ele entende como estranho e destrói aquele fator que está entrando. Ele não reconhece como ele, então a gente chama de inibidor. As artropatias hemofílicas, que são causadas após vários sangramentos de repetição nas articulações. Então, eles deixam um dano muito grande articular. E os pseudotumores também, que são causados por vários sangramentos e alguns maltratados, né? Que não receberam o tratamento devido de acordo com a complicação daquele episódio. No Brasil, nós temos alguns tratamentos para hemofilia, né? Graças a Deus, um avanço muito grande, que o Brasil vem vindo hoje. O cenário da hemofilia no Brasil é totalmente diferente de muitos anos atrás. Eu que acompanho a hemofilia há muitos anos, hoje nós estamos, se não estamos num patamar perfeito, estamos muito próximo disso. Um dos tratamentos que nós temos é a profilaxia, são as profilaxias, né? Não é uma só, são vários tipos de profilaxia. O tratamento sob demanda e a imunotolerância para quem tem inibidor. Hoje nós vamos estar focados um pouquinho, vamos conversar um pouco mais sobre profilaxia, sobre a necessidade da profilaxia, sobre a demanda das profilaxias, como é que a gente pode tentar mudar isso, melhorar isso. Nós que trabalhamos de frente, nós enfermeiras que trabalhamos de frente com as pessoas com hemofilia, com os seus familiares, temos que estar sempre atentos a alguns sintomas, sinais que nos indicam que o tratamento não está sendo feito correto, ou que nós não estamos pensando a quantidade correta, ou que nós podemos ajudar a equipe multiprofissional, interdisciplinar, a melhorar esse atendimento. Como é que eu posso contribuir para isso? Então, nós vamos falar um pouquinho mais aqui para frente, né, sobre a importância da enfermagem nesse cenário. De acordo com a Federação Brasileira de Hemofilia, existem aproximadamente 35 centros de tratamento de hemofilia em todos os estados. Todos os estados, possuem um CTHE. Cada um, com exceção de São Paulo, que tem 10 CTHs. Recomenda-se que os CTHs tenham uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, seria melhor ainda, que utilizem todos os recursos no tratamento para se compreender as necessidades dessas pessoas com hemofilia. Isso é o que a gente gostaria que acontecesse. Nem sempre nós temos uma equipe completa, uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, mas temos vários membros nessa equipe que pode estar interagindo para melhorar e para fazer isso. Não preciso ter 10 profissionais, um de cada especialidade. Nos bastam 2, 3, mas com vontade de fazer com que esse cenário mude. No Brasil, nós temos várias realidades, né? Alguns problemas são políticos, outras as realidades que vivem em cada estado é diferente, culturas diferentes. Mas tem uma coisa que não depende da política, que não depende de nós mesmos, que às vezes é a falta de incentivo. Às vezes nós não encontramos no nosso trabalho ou em nós mesmos aquela vontade de desempenhar aquele papel que nos foi dado, que nos foi confiado. Eu não posso mudar, eu não tenho, meus recursos são muito pequenos para poder mudar a política, as culturas, mas eu posso fazer um papel, nem que seja pequeno. Eu posso fazer o meu papel de enfermeira. Aquele que vai lá, aquele que chega junto, aquele que descobre a diferença mesmo.
Nós estamos aqui para fazer diferença, nós precisamos ter um pouquinho mais de incentivo. Se a gente nós não podemos ficar esperando incentivo de governo, nós não podemos ficar esperando incentivo da chefia. Nós aceitamos um salário, o seu incentivo é aquele. A gente precisa procurar dentro da gente mesmo como eu mudo a realidade que não está tão boa, que não está tão agradável. É tão é um prazer tão grande, é uma coisa inexplicável quando a gente consegue fazer mudanças que causam bem a outras pessoas, né? Bom, então agora, já que eu fiz a propaganda da hemofilia, né, já fiz uma abordagem aí bem caridosa para a gente, não, vamos lá, vamos dar o sangue, vamos ferver. Eu vou falar um pouquinho do papel do enfermeiro nesse contexto, né? O nosso papel da enfermagem, eu acredito que não só da enfermagem, eu vou focar mais hoje aqui, porque hoje foi destinado para o enfermeiro, mas da equipe inteira, né? Mas ele não se resume somente ao cuidado clínico. Ele vai muito além disso. Nós precisamos sair um pouquinho, às vezes, da assistência e ser facilitadores, socializador, estimulador da autoconfiança e independência nas atividades diárias. Quando eu falo que a gente precisa fazer diferença, é isso. Nós precisamos tirar a pessoa com hemofilia do centro da nossa equipe e mandá-lo também para as abas. No centro da equipe tem que estar o cuidado integral. Isso é o que importa. E o paciente ou a pessoa com hemofilia, ele vai também fazer parte dessa equipe. Ele vai nos ajudar a decidir qual é a melhor maneira de facilitar o tratamento dele, se adequando às normas das nossas instituições, às regras que nós temos que seguir, e fazer também com que ele seja um multiplicador. Ele estando ali com você na equipe, o que acontece? Ele consegue se inteirar da realidade da coisa, das nossas intenções, ele consegue perceber que nós não estamos enfrentando ou confrontando as pessoas com hemofilia, que o fator é direito dele, mas que para isso nós precisamos contar com a ajuda dele, a colaboração dele e dos outros companheiros, né? Então nós precisamos fazer uma abrangência com escola, trabalho, comunidade, a família, né? Porque essa pessoa não pode faltar de trabalho, chega de faltar de trabalho, chega de faltar de escola por causa de fator. Mas assim, nós não somos só um distribuidor de fator. Se fosse assim, eu vivo dizendo, era só pegar uma fichinha, colocar num caixa e lá, eu quero 3, que nem você tira uma latinha de Coca-Cola. Nós precisamos mostrar que para distribuir fator é fácil. Difícil é fazer um bom atendimento, difícil é fazer o seu trabalho virar uma coisa legal, boa, que atende a todo mundo e a gente também fica contente, né? Bom, existe um programa chamado Comprehensive Care, que é proposto pela Federação Mundial de Hemofilia, onde a gente compreende mesmo todos os aspectos. O aspecto social, o aspecto psicossocial da pessoa, a hemofilia em si, a distribuição de fator, a colocar o paciente ou a pessoa com hemofilia no âmbito da hemofilia, mas de uma maneira totalmente diferente. Deixando de ser aquele paciente, passando a ser um cidadão que estuda e que trabalha e que contribui tanto para o crescimento do nosso país, como para o próprio crescimento dele, para a independência dele, da família. Nós precisamos, com esse programa, quebrar aquela coisa do paciente descapacitado. Nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos mesmo. E assim, nem assim, eu acho que a gente consegue. Não, a gente consegue. Nós precisamos mostrar para eles que tem um futuro bonito. A gente precisa perguntar para a mãe, você quer um filho homem ou um filho hemofílico? Eu preciso da ajuda da mãe, eu preciso da ajuda da pessoa com hemofilia para poder fazer com que esse trabalho fique melhor. E para que as próprias pessoas, as outras pessoas de outros serviços que não estão tão habituadas a trabalhar com pessoas com hemofilia, como os pronto-socorros, como as unidades básicas de saúde, eles só vão acreditar em mim quando eu souber do que eu estou falando. Agora chega uma pessoa com hemofilia lá num posto de saúde e fala, eu vim fazer esse fator, mas olha, eu não conheço, eu desconheço. Não, mas você pode ver, pode ler aí e faz. Não, a pessoa tem que saber, olha, eu tenho hemofilia, esse fator. E quem é que faz isso com ele? Nós. Às vezes ele não entendeu direito e a gente fala, não, ele não entende mesmo, não. Será que nós nos expressamos de uma maneira que ele compreendeu? Será que a gente não poderia melhorar a maneira de abordagem com a pessoa com hemofilia, com o familiar? Será que hoje eu não estou aqui desse outro lado da mesa e eu sou a enfermeira que recebe uma pessoa que está cheia de problema? Ali é o lugar certo para ela resolver. E esse programa compreende todas essas situações, não só aplicar fator,
Não só distribuir fator, ou então fazer a consulta de enfermagem de 2, 3 páginas. É importante? É importante sim. Mas eu tenho um outro objetivo. Eu tenho que atender aquela pessoa, tenho que ver o que está acontecendo. É muito fácil trabalhar quando as pessoas são boas e quando tudo está muito bem. Agora, quando a gente tem um problema, é nessa hora em que a gente mostra o que a gente veio fazer aqui. Para a gente trabalhar na hemofilia, eu digo isso no caso das enfermeiras que trabalham diretamente, ou dos enfermeiros, né, que trabalham diretamente com hemofilia. Nós precisamos ter um breve conhecimento do que é hemofilia, saber identificar realmente um sangramento, para ver como é que você pode ajudar. E outra coisa, quando você aprende a identificar um sangramento, você ajuda as mães novas que acabaram de ter diagnóstico também a identificar um sangramento. Porque é muito difícil para elas. Dão um diagnóstico para a mãe e fala para ela, olha, se ele sangrar, você leva. Mas sangrar onde? Porque o sangue que sai pelo nariz, pela boca, pelas fezes, qualquer um vê. Difícil para ela vai ser identificar aqueles que ela não consegue ver, ela não vai ter ideia. Então, nós precisamos aprender a reconhecer esse tipo de sangramentos para poder estar auxiliando essas pessoas. Reconhecimento de complicações vasculares, neurológicas. Quando é que será que esse tal desse inibidor está agindo, hein? Como é que eu faço para saber isso? Nossa, gente, tem tanto jeito, a gente às vezes erra, acerta, mas não pode deixar de tentar. Tem um tratamento lá que já está, o médico já mudou a quantidade de fator, nós já estamos com mais de tantos dias e não resolve, a dor é a mesma, o inchaço é o mesmo, o calor é o mesmo, não tem falta de mobilidade. O que está acontecendo? Vamos colher um inibidor? O fator não está resolvendo nada, nada tem alguma coisa errada nessa história. Nem sempre é inibidor, mas algumas vezes sim, a gente precisa estar atento. Às vezes ele chega lá já nervoso, não tem dinheiro, não sei o quê, e ele briga com a gente não sabe, não entende, a gente tem que identificar. A enfermagem tem que fazer uma breve checagem ali de todos os dados, de todos os fatos, e encaminhar para a equipe, envolver a equipe em tudo isso. Eu não sou uma super nurse que vou ter que resolver tudo naquele momento, a não ser que eu seja uma equipezinha. Aí eu tenho que me virar. Aí eu tenho que fazer o quê? Criar parcerias. Eu preciso de parceiros. Eu não sei trabalhar sozinho, eu não posso, eu não dou conta. Se eu resolver trabalhar sozinho, muita coisa vai ficar pendente, eu não vou conseguir atingir tudo. Então eu preciso de parceiros. Eu preciso dos parceiros da minha equipe. Eu preciso dos parceiros de fora, eu preciso das UBSs, eu preciso dos hospitais, eu preciso do ministério, eu preciso da indústria. Para fazer uma capacitação, a indústria me ajuda. Eu preciso de mais fator, eu preciso ter um contato com o pessoal do ministério, da Hemorrede, onde eles fazem essa distribuição. Eu preciso falar na escola dessa criança, para que a pessoa deixe, para que o professor deixe ele fazer educação física, para que ele possa correr no intervalo como todo mundo. Então, eu faço essas parcerias todas, isso é necessário. A gente não faz sucesso sozinho. O sucesso, ele é parte ele é resultado de um esforço de uma equipe. Você tem sim o seu sucesso sozinho, quando você se dá o seu máximo. Quando você dá o seu máximo, você consegue arrumar soluções de onde você não imaginaria que conseguiria. Não é difícil. É complicado, mas não é difícil. E eu acho que o enfermeiro nasceu com um dom, talvez, de descomplicar um pouco. E a gente devia usar mais isso. A gente devia descomplicar. A gente precisava parar de pôr pedrinhas no caminho. Vamos capacitar esse povo. Vamos trabalhar com a equipe. Vamos dar gás para essa equipe. Vamos fazer com que a equipe fique nervosa, agitada, porque a enfermeira está agitada. Vamos agitar todo mundo. Vamos chamar todo mundo para essa festa gostosa. Eu tenho certeza que você consegue. E o papel da enfermeira também é aquele papel educativo. Eu vou trabalhar nas escolas, vou fazer essa web aula, eu vou falar com as famílias, eu vou estar sempre conversando, eu vou estar sempre mostrando para a pessoa o que é hemofilia, quais são os direitos e os deveres deles. Eu vou criar essas parcerias, como eu disse, fazer vínculos, principalmente com a família. Quando você faz vínculo com a família, você desenvolve uma credibilidade, um cartão de crédito tão grande com eles, que eles vão ser seu parceiro para o resto da vida. Multiplicador, nós precisamos multiplicar o que a gente aprende, o que a gente ouviu, sabe? Às vezes você entra lá num grupo, então uma discussão num grupo da rede social, aí alguém fala alguma coisa ou faz uma pagelança e você diz, não, eu lembro que eu assisti, que eu ouvi alguma coisa e que não era assim.
Vamos procurar saber, a gente pode ajudar muita gente. Estou de plantão no pronto-socorro, chegou uma criança cheia de hematoma. Nossa, primeira coisa, nossa, maus tratos. É mesmo? Já tem alguém que tem problema de sangue na família? Como é que a gente pode ajudar nessas situações, né? Temos um poder muito grande, gente. A enfermagem é preparada para uma visão, um campo de visão muito além disso aqui. E não custa nada. A gente fala assim, não, eu não estou aqui para fazer isso. Uai, você veio aqui fazer o quê? Ficasse lá um pouquinho, assistisse a Ana Maria, assistisse a Fátima Bernardes ou outra coisa. Mas você veio aqui foi para fazer. Você não pode, olha, você está omitindo uma coisa, né? Que podia ajudar alguém. Vamos fazer uma força, vamos lá, sacudir isso, né? É tão importante, é tão gostoso. Nosso papel educativo também, ele compreende aquela questão toda de você falar para o pai, para a mãe, para a pessoa com hemofilia, do que ele tem, do que é aquilo, que é chamada de doença, mas não é uma doença, ele pode ficar doente se ele não tratar direito, mas que aquilo tudo é uma deficiência de fator e que hoje em dia, com esse cenário maravilhoso que a gente vive, isso é totalmente administrado, que ninguém pode deixar de viver porque tem hemofilia, alguém na família tem hemofilia. Só que isso eu não posso fazer de uma maneira, como eu estou falando aqui, blá, 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 não. Eu preciso fazer isso de uma maneira tranquila, gradativa, tentar sentir a cada encontro o que foi que eles entenderam e como foi que eles entenderam. Mostrar para eles que nem sempre um lugar bonito é um lugar que vai te tratar melhor. Nem sempre o lugar onde eu tenho presentes, brinquedos, festas, é ali que está o meu melhor tratamento. O melhor tratamento está naquele lugar onde você é acolhido, onde você consegue uma resposta. Resposta é o que todo mundo procura. Todo mundo quer resposta. São poucas as pessoas hoje que só querem fator. Como é que nós podemos dar resposta se nós não estamos preparados, se nós não estamos afim? Estamos afim o tempo todo. Nós precisamos estar procurando conhecer cada vez mais o que é que está se passando nesse cenário agora. Como é que eu me intero de tudo isso? É muito chato, às vezes as pessoas perguntam, você viu isso? Não, tá vendo aquilo? Não, tá bem. Não, chega. A enfermagem hoje tem o poder nas mãos, a enfermagem faz a diferença. A enfermagem pode mudar um contexto, uma história. Basta querer. E quando você faz essa sua parte de capacitar a família, de capacitar a escola, você criou um vínculo que é para o resto da vida. Você pode propor tantas coisas para eles que com certeza eles vão cumprir. E eles vão fazer direitinho porque eles acreditam no que você está falando. Eles acreditam que você foi sincera com eles. E é só isso que eles buscam. Alguém que eles possam confiar. E se eles confiam em você, você pode ter certeza. Pode deixar a fator ir para casa. Eles não vão perder, não vão estragar, vão fazer direitinho. Porque eles vão entender a importância do tratamento. Que isso, hoje em dia, é o que basta. Fator tem, bastante. Antigamente não tinha fator. Tinha dor, tinha sequelas, porque não tinha fator. Hoje tem fator. Hoje tem capacitações. O que está faltando? Continuar sendo multiplicador. De ideias, de conhecimento, de vontade, de desprendimento. Porque o fator não é nosso. O fator é da pessoa com hemofilia. Só que para a pessoa com hemofilia ter o tanto de fator que ela precisa, ela também precisa ser capacitada. Quem capacita somos nós. Se a gente não se capacitar, é isso que eu vivo falando, é muito gostoso, a gente vai nesses eventos maravilhosos, a gente fica lá um tempão, naquele lugar gostoso, naquele café da manhã gostoso, volto para casa, o que eu faço com isso? Aí a gente culpa a instituição, que a instituição não deixa, a gente culpa o médico, que o médico não deixa. É lógico, ninguém quer fazer a conduta do médico, ninguém quer brigar com a instituição, mas a gente pode fazer um trabalho de formiguinha que independe dos dois. A gente não está fazendo nada errado. Nós estamos simplesmente mudando a cultura da coisa. Nós estamos tentando fazer com que as pessoas aprendam, e aprender não é pecado. Ensinar não é pecado. Porque a gente não, porque omitir é pecado. Omitir você está pecando contra as pessoas que precisam e contra você mesmo. Agora, fazer esse trabalho de formiguinha, de fazer uma reunião, de fazer um encontro com eles, de tirar dúvida deles, de uma conversa legal com mães, desmistificar uma série de coisas.
Aí, quando você consegue dar essa arrumada na casa, você vai ficar com poucas pessoas que você precisa continuar ali amarradinho neles. E aí vai ser mais fácil. O começo é mais complicado, mas olha, eu juro para vocês, não é tanto trabalho assim, não. Multiplicadores, é tudo isso que eu falei agora. Ser multiplicador, e de boas notícias, hein? Que o multiplicador de uma notícia tá cheio. A gente não precisa. Informação tal de fake agora é a última moda, né? Na hemofilia não pode ter fake nenhum, não, gente. Vamos ser sinceros, vamos mostrar tudo o que é, vamos chamar as pessoas, vamos falar, vamos fazer, mas aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que vem do coração, aquilo da possibilidade que você tem, eu tenho isso, eu não tenho isso, eu preciso da sua ajuda para isso, eu preciso daquilo. Eu vi, nossa, hoje eu estou de plantão aqui, nossa, eu vi, esse fator não é difícil de diluir, não. Porque o enfermeiro está lá, eu não vou diluir, eu não conheço, eu não sei, gente. Aí você fala, não, mas eu ouvi alguma coisa. Não, não tem problema não, eles levam para casa, eles fazem em casa. Se eles fazem isso em casa, eu acho que dá para a gente diluir aqui no pronto-socorro, não tem problema não. Mas nós vamos falar um pouquinho mais disso lá para frente. Bom, quando a gente tem uma equipe, é muito complicado se trabalhar quando a equipe, cada um tem um objetivo. Dentro de uma equipe, você tem pessoas diferentes, com visões diferentes, né, com opiniões diferentes. Mas uma equipe, ela vai para frente e ela tem resultados maravilhosos ou não, porque muita coisa não depende só da sua vontade e do seu objetivo, depende de outras coisas, né? Mas o objetivo é o mesmo. A luta por aquilo é de todos. É de todos. Então, o que é que a enfermagem pode fazer com isso, tudo que eu tenho nas mãos? Eu não posso pegar uma pessoa com hemofilia aqui e mostro para o doutor e não conto para a fisioterapeuta que ele não veio hoje. No serviço que eu trabalho, quando a pessoa com hemofilia chega com um problema músculo-esquelético, nós fazemos a recepção dela, checamos todos os exames, checamos se ela está em dia com a consulta, checamos o diário de infusão, e aí o que nós fazemos? Nós perguntamos, né? Nós não temos uma entrevista de enfermagem, uma consulta de enfermagem com questionários. Então a gente se atém muito ao problema da hemofilia primeiro, e depois a gente vai fazer as outras coisas, checar exames, encaminhar para outras especialidades e tudo mais. Porque eu preciso ver o que ele veio fazer ali, qual é a importância, qual é a queixa. Às vezes ele está com dor e ele tem um questionário tremendo para responder, gente. Eu não posso fazer isso. Eu preciso primeiro fazer essa parte de alívio, de atendimento, depois eu passo para essa outra parte, que também não deixa de ser importante. Ele passa, se o problema é músculo-esquelético, ele passa com a fisioterapeuta e depois ela discute com o médico. Se o problema for outro, que não for músculo-esquelético, então ele vai para o médico. Mas todo mundo ali dentro fica sabendo o que aquela pessoa veio fazer. Muitas vezes o problema não é músculo-esquelético, mas a gente avisa o fisioterapeuta, olha, ele está aí. Ele fez os exames dele desse ano, as avaliações articulares, porque a fisioterapeuta tem um histórico articular também dessa pessoa. Então ela vai lá, não, eu estou precisando renovar a última vez que ele fez faz tempo. Então isso se chama interação. Por isso equipe interdisciplinar, porque existe uma interação. Então faz parte da enfermagem, do papel da enfermagem, não deixar que isso escape. Sabe assim, você procurar, então às vezes ele passou lá, passou com o médico, não vai tomar fator, foi embora, peraí, e agora? Perdi o raciocínio. Como terminou isso? Porque aí o médico passa, fulano saiu, não, gente, vocês viram? Não, como não vi, gente? Eu sou enfermeira do lugar, eu tenho que saber o que está acontecendo, não é verdade? Mas eu tenho que saber o que está acontecendo, não precisa só a fofoquinha do dia, eu preciso saber mesmo porque eu preciso ajudar, né? Então eu preciso manter o respeito entre equipes, respeitar a opinião de cada um, né? Porque a opinião de cada um é importante tanto quanto a sua. E uma equipe só funciona se existe também esse respeito, né? E isso também nos dá uma brecha muito grande para a harmonia da equipe, para você trabalhar tranquilo e voltar com vontade de voltar no dia seguinte. É triste você não ter vontade de voltar para o seu trabalho. A gente passa muito mais horas no trabalho, no caminho do trabalho, do que em casa, por isso ele tem que ser pelo menos agradável. Nem todo dia é assim, nem sempre é assim, mas a gente consegue plantar uma plantinha lá no meio de esperança, ver uma luzinha no fim do túnel de que o dia vai ser melhor, né? E agora, vou tomar um barulho de água aqui, se me permitem. Nós vamos falar um pouquinho da importância do nosso papel nesse tratamento. Porque uma vez, há muitos anos atrás,
uma enfermeira lá do local que eu trabalho me convidou para ir para o Hemo. Não, ela convidou uma outra profissional, e a profissional falou, não, convida a Andréia. Ela falou, mas para que eu vou convidar a Andréia? Para ela falar como dilui fator? Já há muitos anos. Aí eu disse, não, como dilui fator, nem precisa, tá na bula. Se você me convidar para falar do meu papel aqui dentro, nossa, eu vou com prazer. Porque muitas vezes as pessoas imaginam que a gente só dilui fator. O que a gente é aquela maquininha de distribuir fator, ou então aquela maquininha chata de cobrar. Você tem que vir, não veio tanto tempo, tá? Sabe aquela coisa? Então, não, nosso papel é muito além disso. Nosso papel é de falar para eles, assim, sabe por que você precisa vir aqui a cada tanto tempo? Por causa disso, 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 disso. Você sabe como é que contabiliza para comprar esse seu fator? Sabia que se você não vem na consulta, você está tomando fator do outro que veio? Então, o nosso papel vai muito além daquele de receber caixinha, passar caixinha, digitar caixinha, tirar caixinha, diluir fator. Diluir fator é fácil, fácil, fácil. Não tem segredo nenhum. Abriu a caixinha, tem uma bula, segue o passo a passo, tem até material maior que fala passo a passo, até se deu errado, quais são as manobras que você tem que fazer. O mais difícil é você descobrir qual é o seu papel além disso. Esse, a gente precisa ir buscar lá dentro da gente e falar, nossa, espera um pouquinho, né, gente? Eu posso ajudar um pouco mais, né? Vou lá ver. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a ensinar as mães, vou começar a ensinar as pessoas como é que se reconhece um sangramento. Vou lá na fisioterapia, você pode me explicar como é que eu vejo se é uma hemartrose, se é uma sinovite? Gente, vamos empoderar a enfermagem. Vamos fazer a enfermagem crescer. Vamos lá, vamos reconhecer. A gente está cansado de saber, está escrito em todo lugar que está escrito aqui agora nesse slide. O reconhecimento, o tratamento precoce dos eventos hemorrágicos são um dos maiores desafios no manejo da hemofilia. Bom, a rápida resolução dos episódios, ótimo, a gente sabe. Mas como é que eu ajudo isso? Como é que eu ajudo a família de uma criança nova, lá que teve diagnóstico agora, a reconhecer um sangramento, se nem eu sei? Vou buscar isso. Vou trabalhar junto com a mãe, vou ajudar ela a descobrir como é que descobre um sangramento, que é aquilo que eu falei. Se o neném sangrar nas fezes, se o neném bater a cabeça, fazer um galo, ela vai ver. Mas e se ele fizer uma hemartrose, quando ele começar a andar, ele caiu, bateu o glúteo, está com uma hematoma grande, vai lá no médico, o médico fala, maus tratos, tira a criança dela. Então, todos nós temos uma história triste para contar a respeito disso. Agora, para o sucesso desse tratamento domiciliar, desse fator que a gente distribui, é necessário que haja mesmo conhecimento, interesse, engajamento tanto da equipe como do paciente, do familiar, do cuidador, e que haja realmente essa interação para que tudo isso dê certo. Saiba reconhecer sangramento, saiba a hora certa de fazer fator, porque uma coisa que a gente observa muito, lá no nosso trabalho também, que a gente fala, e você fala, não tomei não, fiquei esperando, ou eu bati, fui no ortopedista primeiro para ver se não quebrei. Criança, criatura, você tem hemofilia, quem tem hemofilia tem que tomar fator, depois você vai na ortopedia. Né? Então, isso tudo são coisas que a gente tem que ensinar, que a gente precisa falar. Nós precisamos estar bem, como diz a palavra boa, empoderada do conhecimento, para poder estar fazendo essas coisas aí, viu? Que olha, esse povo precisa da gente, e é legal fazer isso. E aí, reconhecendo sangramentos e cuidados. Eu não vou falar muito de cuidado, não, porque isso é muito complicado. A gente pode falar só do que a gente pode estar fazendo de primeira mão, porque nós sabemos que quem medica, né, quem dá quantidade é o médico, o profissional médico, mas algumas coisas a gente tem que aprender a reconhecer e orientar, né, e a gente até sabe que isso a gente pode fazer. Nós temos uma autonomiazinha para fazer algumas coisas, né? Uma queda, bateu a cabeça, a mãe não viu como foi a queda, faz fator. E faz o fator para sangramento grave, porque se bateu a cabeça e você não viu, se você não fizer o tratamento da maneira certa, isso pode complicar. Se ele nem bateu a cabeça, ou se bateu e você fez o fator da maneira correta, a gente já foi para o médico já protegido. Então, não interessa, a criança caiu, bateu a cabeça, ou alguém caiu,
mesmo o adulto caiu, batia, o adulto consegue explicar para você o que ele bateu ou não, mas geralmente uma queda muito grande, a gente não brinca muito não, toma fator e vai para o médico. A criança vai lá, fica em observação, o pediatra entra em contato com a equipe tratadora, né, para discutir a respeito do fator, deixa essa criança em observação, mas a nossa orientação é essa. Faz fator, ou se você não faz, pega o seu fator, vai direto para o médico, pede para eles nos ligar, conversar, né, e tudo mais. Explicar também sobre que alguns dos sangramentos mais graves da garganta, a garganta ela sangra às vezes, e aí o que acontece? Sangra, engole o sanguinho, estômago não gosta de sangue, aí dá aquela coisa toda, aquele verdadeiro vomita, né? Aumenta aquela sensação horrível, além do vômito e do sangramento, porque ele faz uma vasodilatação, aumenta o volume de sangramento. Tem que procurar o médico correndo para ver isso, não pode deixar alguns processos avançarem. E sempre orientando, sempre na cartilha, gente, nunca faça nada por conta, sem perguntar, sem se orientar, não tenha medo. Nas quedas, geralmente, realmente, quando você tem uma queda, a melhor coisa é fazer fator, não brinca, não espera, fator não vai fazer mal. Principalmente se você não toma ele todos os dias em quantidades grandes. Tomou, caiu, fator. Machucou, sentiu sangramento no tornozelo, joelho, cotovelo, fator. Aí eu vou procurar. As hemorragias digestivas é muito mais fácil da gente ver, mas é também um sangramento grave. Orienta que vá direto para o hospital e leva o fator. Se consegue fazer fator em casa, todo mundo sabe qual é uma dose correta de sangramento para sangramento alto, né? Conversa com o médico, faz a dose em casa e vai para o hospital. Que é grave. E pode chocar, tem várias situações que podem ocorrer depois de uma hemorragia digestiva. Já a hematúria, ela assusta muito também, né? Ai, criança fazendo xixi com sangue, nossa, fazendo xixi com sangue e tal. Primeiro que a gente não pode fazer fator logo de imediato na hematúria, né? Então a gente tem que orientar bastante a pessoa que se hidrate muito, mas é muito, muito, muito. São muitos litros de água. E faça repouso. Se não melhora, procura o serviço, e aí lá no serviço a orientação é médica, né? De continuar ou não a hidratação e de fazer o fator na hora correta. Porque precisa hidratar, essa urina precisa clarear para poder fazer o fator. Isso tudo com orientação médica. Mas você pode orientar muito líquido e repouso, mas muito, muito líquido mesmo. Epistaxe. No primeiro momento do epistaxe, que isso é muito comum em criança, não precisa nem ter hemofilia. A gente está cansado de saber nesse calor, nesse sol, criança sangra nariz, né, cai, bate o nariz. Quando cai, ainda você tem uma coisa, tem um trauma, então talvez eu precise tomar um fator de primeiro. Na epistaxe, a gente faz alguns manejos, faz tampa o nariz de um lado, a narina de um lado, do outro, põe gelinho na testa, se possível não engula o sanguinho. Caso persista essa situação, essa condição, a gente conversa com o médico, conversa com a equipe para poder fazer o fator ou não, né? Hematoma muscular. Esse hematoma muscular aqui da nossa foto, ele já está em reabsorção já, tá vendo? Ele já está um hematoma assim que a gente vê esse roxo e isso confunde muitas vezes eles. Eles estão com dor, tem um aumento do local, tem calor, mas como eles não vê roxo nenhum, eles acham que não está acontecendo nada. E aí, quando aparece esse roxo no braço já amarelando, esverdeando, eles vão procurar a gente, né? Então, o que a gente tem que explicar para eles e deixar isso muito claro, que a hora de agir, a hora de tomar a medicação, tomar o fator, é quando você está com aquele entumecimento, aquele aumento de volume, aquele calor, aquela dor que impossibilita alguns movimentos até. Aqui eu trouxe algumas fotos de algumas coisas bonitas da minha vida aqui de hematoma, não os hematomas, lógico, dessas crianças, né? Essa primeira foto aqui desse meu menino, ele fez um hematoma grande, enorme nessa testa, então todos os dias o pai me mandava uma foto para ver como é que estava, né? Como estava conduzido esse sangramento. E aí, quando ele essa foto para ele, vamos tirar a foto para a tia Andréia, ele deu esse sorriso lindo. Eu ia colocar a foto em que estava pior, mas aí eu resolvi isso. Esse sangramento é um sangramento de base de língua, a criança caiu, bateu e fez um hematoma embaixo da língua, só que aí foi confundido com cachumba e se tornou um sangramento grave até, vocês podem até ver pelo volume. Esse aqui chegou para a gente também já nessa condição de reabsorção, só que foi uma punção feita num exame, uma coleta de exame de amostra no hospital, e eu imagino a dor que essa criança passou, e o tanto que ele esperou para chegar nessa situação que ele chegou aqui. Se a gente olhar bem aqui, quanto sangue esparramado, e sangue fora da veia, só estrago, né? Aqui, entre a coxa e o glúteo,
E essas fotos eu guardo para mostrar para as mães quando a gente faz treinamento de mãe, para que elas passem a reconhecer alguns sangramentos que geralmente eles são iguais para todos. Esse sangramento que parece nada aqui, ó, ele tem um hematomazinho aqui. Agora ele já começa a aparecer um roxinho bem aqui, tá vendo? Esse hematoma aqui pode parecer, não é nada não. Mas ele pode, a gente precisa observar se ele não está evoluindo, se ele não está crescendo. Ele pode comprimir a circulação, né? E a gente tem uns danos aí neurológicos. Então a gente precisa observar e ensinar também as mães a reconhecer a importância desse tipo de sangramento que parece tão bobinho, né? E aqui um hematoma causado por punção. Um serviço que a criança foi e que aí eles, na punção, não foram bem sucedidos. Aqui já estava em reabsorção também, tá? Você estava bem mais frio. Nas cirurgias, quando as cirurgias são eletivas, significa que a gente tem um tempo para trabalhar tudo isso. Nós precisamos ver, a pessoa veio lá, um paciente com hemofilia, uma pessoa com hemofilia, grave, tem que fazer uma cirurgia, e aí o que eu faço com ela? Eu vou checar os exames dela primeiro, tá tudo em ordem? Quanto tempo faz que ele não coleta o inibidor? Você já pensou se você vai lá deixar passar uma pessoa com hemofilia que está com inibidor e a gente não sabe porque faz tempo que ele não coleta o exame, e aí a gente libera, o doutor põe a cartinha, libera o fator para ele fazer a cirurgia, chega lá, o fator não resolve. Um dos pontos. Outra coisa, a unidade tem fator suficiente para essa cirurgia? Porque eu tenho que ter a quantidade que ele precisa para a cirurgia, para o programa que o hematologista fez, e também tenho que ter um tanto de fator guardado caso aconteça alguma intercorrência, que não é difícil. Não pela hemofilia, mas por alguma outra coisa na cirurgia. Que ele venha a sangrar mais tempo e precisa desse tratamento mais tempo. Os procedimentos odontológicos, a gente precisa ver... dentinho está caindo, está sangrando o dentinho, bateu a boca. Nem sempre o fator é bom para isso tudo. Tem o hemoblock, vamos orientar a família, vamos conversar com o médico, fazer uma receitinha de hemoblock, ensina a mãe a fazer a pastinha e colocar o dentinho caiu, não precisa fazer fator porque o dentinho caiu. Vamos tentar primeiro com o hemoblock. Depois de tudo isso, você pede para o médico faz a receitinha, você deixa o hemoblock em casa com a mãe, com a família, com a pessoa, e orienta esse tipo de coisa. Porque é o que eu falo para vocês, eles demoram muito mais para tratar um hematoma ou uma artrose do que aquele sangue que ele vê saindo. O dentinho começou a sangrar, já faz fator. E às vezes tem uma hemartrose, um hematoma lá muito maior e demora mais tempo porque ele não consegue perceber. Então, essas orientações a gente pode muito bem ajudar a evitar o consumo desnecessário de fator e também, né, o desespero da mãe de funcionar, de fazer mais um fator, né? Cuidados com a vacina. Tem crianças que logo ao nascer não sabem que tem hemofilia, né? A família não tem ninguém com hemofilia, que são aqueles casos chamados de novo, que são as mutações que acontecem, que às vezes na primeira vacina no próprio hospital faz um inchaço danado. Mas o que a gente faz? Vacina incha mesmo, quem não tem hemofilia, lógico que hemofilia às vezes muito mais. Criança chora de dor, tem calor, tem aumento de volume no local. Então isso pode confundir muito com você normal. Mas eu tive a oportunidade até de ver sangramentos muito graves causados por vacina. Então, alguns cuidados, quando for orientar a mãe, sempre, não esquece, gelo antes, gelo depois. Vacina intramuscular tem que ser feita intramuscular, não tem jeito. Só que ela tem que ser feita na coxa. A criança não tem músculo no braço. Não pode fazer no glúteo. Então, é no terço médio da coxa, né? Agora tem o vasto lateral, não sei nem se usa muito vasto lateral, mas assim, o terço médio da coxa é o lugar mais indicado para fazer a vacina. E aí a gente faz esse tipo de orientação, tenta conversar, fazer uma ponte, fazer lá aquele vínculo com aonde a criança faz a vacina, para contar com a ajuda daquele profissional que vai fazer, com o carinho daquele profissional que vai fazer a vacina na criança, né? E orientar também uma outra coisa, a vacina tem que ser feita no começo da semana e de manhã. Nossa, mas por quê? Tem dia? Tem. Se acontece alguma coisa, você ainda tem o dia todo para conversar com o médico, a semana toda para conversar com o médico, lógico que tem que falar isso mais rápido. Se é final de semana, se é de noite, você não acha ninguém, é mais complicado, vai no médico, não quer ir, e aí você espera segunda-feira e quem sofre é a criança, né? Então, a gente precisa fazer algumas orientações que são simples, são básicas, mas que muda todo o texto. O Ministério disponibiliza muitas cartilhas para várias coisas, para coagulopatias hereditárias, para hemofilia, algumas coisas, é lógico que isso é para médico, né? Mas a gente da enfermagem pode estar
lendo muito bem isso, sabendo orientar, ajudando o médico, mandando para o médico da UBS esses manuais, sabe assim, onde você tem alguém com hemofilia, que você precisa de ajuda, manda para lá. Eu tenho um manual de odonto, eu coloquei aqui só o da hemofilia mesmo, das coagulopatias ali, para a gente ter uma orientação. Não é obrigado a seguir, mas é para se orientar. É uma sugestão de tratamento, que é lógico, ela é feita por especialistas e tudo mais, deve ser seguida, mas ela é uma sugestão, né? E vale a pena sempre estar sendo seguido por eles. Um dos nossos papéis também é promover a independência. É fazer com que a pessoa com hemofilia não dependa mais da vizinha, não dependa do farmacêutico. Não que eles não tenham valores dele, lógico que tem, mas a vizinha também dorme, passeia, quer descansar. Os farmacêuticos nem sempre eles querem diluir fator. Quantas vezes a gente ouve falar que os próprios enfermeiros não querem fazer o fator nas unidades de saúde? Ah, eu não sei, imagina, nem sei, como é que eu vou fazer isso? Não vou fazer, não está prescrito. Muitas vezes nós da enfermagem fazemos uma cartinha, mas o enfermeiro não gosta de cartinha de enfermeiro. O enfermeiro chega com a cartinha, o paciente chega lá com a cartinha e fala, olha, está escrito lá, aplicar por via endovenosa lentamente 500 unidades de fator 8 da coagulação em fulano de tal, nos dias tal. Atenciosamente me coloco à disposição, Andréa Sambo. As pessoas perguntam, quem é essa fulana? Enfermeiro, gente, eu preciso de prescrição de médico. É um colega de profissão. Você tem o telefone da enfermeira? Eu posso falar com ela? São poucas as pessoas que me ligam, que aceitam falar comigo ou que aceitam você discutir algum assunto, né, e que você explique. Muitas vezes as mães chegam, as mães sabem diluir, elas só não sabem funcionar, a criança não é boa de acesso, ela não tem coragem, ela não é obrigada a ter coragem. Ela não é enfermeira, ela não fez nenhum curso de enfermagem, nem o pai, nem a família. Ela precisa tratar o filho dela e ela está tentando fazer isso. Muitas vezes ela sabe mais do que muito enfermeiro. Porque enfermeiro se preocupa com tanta coisa e hemofilia não é uma coisa tão divulgada assim, que deveria ser muito mais, principalmente nas unidades básicas e nos pronto-socorro. Porque ali é onde eles procuram. Porque tem unidade básica que se o médico não está na unidade, o enfermeiro não pode fazer nenhuma medicação, inclusive fator. Sendo que o fator pode ser feito em casa. Ela só vai lá porque ela precisa de ajuda para funcionar, então não pode fazer. Aí mandam as pessoas para o pronto-socorro, onde está cheio de gente precisando de atendimento, e essa pessoa, como eu falei, vai ficar lá com dor, aguardando uma hora que der para alguém fazer um fator, é para funcionar uma veia. Então, muitas vezes, a gente podia parar um pouquinho mais, pensar, dar uma recuada, pensar, será que eu não posso ligar e discutir com essa enfermeira? Ou se eu não quero falar com a enfermeira, eu vou chamar um médico para discutir com o médico da criança? Vale a pena, gente. Nossa, e a gente está lá para discutir mesmo. A gente tem que estar sempre à disposição para discutir. E a gente deve estar sempre embasado para falar para ela, você pode fazer sim. Né? Porque pode. A gente tem, lá na unidade que eu trabalho, a gente começa a treinar as crianças já desde cedo para fazer essa autoinfusão. É lógico que a criança não tem percepção, não tem conhecimento, então eu não posso chegar e falar, olha, vai furando, vai pegando, pegando. Mas eu posso fazer com que ela reconheça o material. Que ela tire aquele estigma ruim do fator, que ela olha a caixa de fator e já grita, não, me ajuda, abre aí, tira o fator de dentro, vamos lá, me ajuda, olha, tá difícil para mim, coloca. Eu lembro que fui fazer fator numa criança, e eu falei assim um dia, me ajuda a fazer, eu tô tão cansada, me ajuda a fazer esse fator, e ele empurrou. Só que eu nem percebi, né, essas vão automáticas. No dia seguinte, eu falei a mesma coisa. Nossa, tia, você não descansou ainda não? Tá cansada? Porque você tem que fazer, colocar ele no contexto. O fator, a princípio, a gente sabe que tem muita coisa boa, bonita, linda, maravilhosa vindo para ele sair. Terapia gênica, fatores de longa duração, fatores por outras vias que não sejam endovenosas. Mas, a princípio, o que nós temos para hoje é isso. E a gente precisa fazer com que eles se adaptem a isso de uma maneira sem sofrência. Chega daquela coisa do passado, que olha que tristeza, meu filho. Ah, você fala isso para seu filho? Não, eu faço isso há muitos anos, eu já chorei com muita mãe. Por isso mesmo que eu falo, ela pode chorar hoje, ela pode chorar amanhã, a criança fazer uma birra, mas ela vai criar uma independência para a vida dela. Ela vai descobrir que ela pode passear, que ela pode ir no cabeleireiro e o filho ficar com o pai. Que enquanto ela sai, ele não vai acontecer nada de ruim, que ele está protegido. Porque a hora que ele levantou hoje, ela fez a profilaxia dele. E olha que lindo, foi ela que fez, ou foi o pai que fez, ou foi a própria criança que está aprendendo o que quis fazer.
Mas, gente, sempre muito orientado. Não deixa eles fazerem por conta sozinho na casa deles, não, porque depois é quem paga o pato da gente, se alguma coisa acontecer errado, né? Procurar fazer esse treinamento todas as vezes que eles vão na unidade. Né? Você aproveita que eles estão lá, que ele vai tomar fator, porque é uma coisa eu falo para vocês. É muito legal, a gente tem muitos mecanismos hoje que ajudam. Uns treinam na laranja, outros treinam no braço mecânico, mas, gente, tem que treinar na criança. Tem que treinar nele mesmo. Porque a hora que estiver lá em casa, que ele cair, machucar, chorar, você não vai poder fazer na laranja. Você tem que fazer nele. E aí você está nervosa porque ele caiu, aquela coisa toda, como é que vai fazer? Então a gente precisa ensinar elas a fazerem neles mesmos, a procurar o acesso. Como elas não foram preparadas para isso, a gente vai estar preparando agora, a gente tem que ter paciência. Tem que fazer isso de uma maneira mais calma, não pode desistir nunca, nunca. Nunca subestimar que eles vão aprender um dia, nunca subestimar que eles não são capazes. Eles vão fazer o melhor pelo filho dele. Todos eles vão fazer. E a gente é que vai ser esse facilitador, vai dar esse passo, essa ponte, para que eles possam criar essa independência, adquirir essa independência que precisa tanto, gente. A importância do tratamento e armazenamento, do transporte, do armazenamento correto. A gente vive num país que a temperatura é instável, não adianta falar que o fator ele pode ficar até 30 graus, não tem 30 graus em lugar nenhum, a não ser no frio. Aí você vai dar acabou, mora num lugar que chega a 40 graus, ele larga lá o fator dele, e aí... Então, não. Então, o fator tem temperatura, sim, tem que ser transportado certo, sim. É dever dele trazer tudo direitinho para transportar? É, sim. E a gente precisa fazer ele entender isso. Tem que dividir a responsabilidade do tratamento com ele. A gente faz a nossa parte e ele a dele. 50% para cada um. Aceita até 51% se ele estiver aprendendo. Ensinar aqui para mexer com o fator, asepsia é de extrema importância, procurar lavar as mãos da melhor maneira possível. Ensina, eu já sei, não sei, taca sabão, lava a mão, lava o lugar. Vai falando, repetindo. Eles vão fazer e não tem problema. Ter sempre um lugar arrumado, limpo, não interessa onde, com luz, sem plateia, principalmente quando está aprendendo a fazer. Tem que estar num lugar tranquilo, alto, iluminado, claro, né? E limpo. Tá? Sempre limpo. Agora nós vamos falar um pouquinho de preparar o fator. Cada indústria tem a sua peculiaridade, tem o seu kit diferente de fator. E nós precisamos usar simplesmente o que vem ali. Quando o Ministério fecha uma compra, ela fecha, eles precisam entregar, a indústria precisa entregar esse fator completo. Fator, o pó, o diluente, transferidor, a seringa, o gelzinho com álcool e o scalp, desculpa. Tem que estar completo, o kit tem que vir completo. Então você tem um transferidor, você geralmente é para ter um filtro e isso é para ser usado. Então você abre a caixa, separa todo esse material numa superfície limpa, abre a bula e leia o passo a passo para fazer o fator. Não tem erro, não tem erro. Procura colocar o diluente na parede, nunca direto no... Desculpa, nós tivemos um problema aqui com queda de energia. Hoje está meio complicado, chuva, né, energia, mas vamos continuar. Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque também nós estávamos falando de reconstituição do fator, né, do preparo do fator. Então, nós vamos lá, vamos pegar a bula do fator, vamos fazer o passo a passo, vamos diluir da maneira correta, vamos tentar colocar o líquido na parede do vidro, nunca direto no pó, para não fazer espuma. Espuma é fator. A gente deixa aquela espuma quando você sacode, quando você faz... O fator em si já faz um pouco de espuma. Então, você precisa tomar alguns cuidados para não formar essa espuma, porque o que acontece? Essa espuma você não consegue aspirar. E aí, espuma é fator. E você não sabe o quanto de fator você perdeu quando você deixa aquela espuma no frasco. Fazer a asepsia direitinho para poder fazer isso. Usar o filtro. As pessoas que tomam fator, elas tomam fator com uma certa frequência. E geralmente quando a gente perfura essas borrachinhas, e mesmo esse pólio utilizado, sempre você tem alguns microagregados que ficam, né? Que ficam dentro, depositados ali. Então a gente precisa usar o filtro, é necessário que se use o filtro. Se não fosse, ele não viria junto com o material, junto com o kit. O fator não pode ser diluído com nada além do que veio, né? Pelo fabricante.
Não pode ser misturado com outras medicações, não é para colocar em soro, é para fazer por via endovenosa, lentamente, como você faria qualquer outra medicação. Não tem problema de, vou esperar, tirou da geladeira, põe na temperatura ambiente, o tempo de preparo do fator é suficiente. Se tiver muito gelado, a gente espera um pouquinho, mas não precisa esperar 1 hora fora de geladeira, nada disso, principalmente num calor tão grande como a gente tem passado. Na hora de fazer o fator, procurar sempre fazer da melhor maneira possível, com toda a asepsia, cuidando com o manejo daquilo tudo para não contaminar. E mostrando sempre isso para a pessoa com hemofilia, que é muito fácil fazer isso, que não tem problema. Aliás, às vezes eles sabem até mais do que a gente, né? E a gente tem que estar sempre conferindo antes de fazer, é o fator certo? O paciente tem um diário, nesse diário está escrito o tipo de hemofilia que ele tem. Então, hemofilia A toma fator 8, hemofilia B toma fator 9. As caixinhas são distribuídas pelo Ministério, elas são todas verdes. As caixas são todas da cor verde. Então, a gente precisa tomar cuidado, precisa estar sempre conferindo, é esse fator mesmo? São tantas unidades prescritas, são 2.000, porque o fator ele é apresentado em unidades internacionais. Então, tem algumas apresentações, 250, 500, 1.000, depende do tipo de fator, as apresentações são assim, mas tem umas outras diferentes também. Então, você tem que estar sempre vendo, foi isso que foi prescrito? É a mesma coisa de uma medicação, é via certa, dose certa, medicação certa, pessoa certa. Então não tem segredo. O segredo é fazer, não chacoalhar, fazer homogeneização em círculos, tá? Para não fazer espuma. Olhar bem, ele tem que estar bem diluído. O líquido tem que estar assim, transparente. Para a gente poder ter certeza que diluiu o máximo possível. Porque também não adianta você jogar lá, chacoalhar e aspirar e o pó ficou tudo lá dentro. Então são algumas coisas pequenas que a gente precisa observar. Fazer uma bezetacil é bem pior do que fazer um fator. Fazer um fator, se você diluir da maneira correta, seguir ali passo a passo, é só funcionar, não tem problema nenhum. E aplicar sempre lentamente. O lentamente que eu digo é como você faria uma dipirona. É que você tem, às vezes, um volume maior. E criança, é muito difícil você falar lentamente, porque talvez você não segura uma criança muito tempo, né? Ele chora, esperneia, você pode, com esse muito tempo, perder o acesso e ter que funcionar de novo. Então, assim, você tem que ser coerente com esse tempo. Eu não posso fazer, não dá para fazer em 10 minutos, mas também não posso fazer em 2, né? E tentar fazer o melhor que você pode nesse momento, dentro do lentamente. O que a gente tem que prestar muita atenção, que eu já até falei, não deve ser misturado com outras medicações de maneira nenhuma, com outros diluentes, solventes, exceto aqueles que vêm mesmo que o fabricante manda, né? Que vem no kit. Incentivar sempre as pessoas a fazerem autoinfusão. Que eles mesmos se funcionem, que eles mesmos preparem. Isso é tão bom para eles, para a família. É uma independência muito grande. O Rafa, aqui nessa foto, ele estava com 5 anos e ele já me ajudava a infundir o fator. Aqui também, o Alisson já estava acho que com 6 anos aprendendo a funcionar. E os meninos mais velhos aqui também, que a gente fazia esse treinamento, que era periódico até. Aqui um pai fazendo. Uma outra coisa que a gente faz lá na unidade, a gente não faz fator deitado em criança, a não ser que a criança ou a família exija, mas tem que ter um motivo muito legal para isso, a não ser que a criança se sinta mais segura. Quando você deita uma criança, você segura, ele só fica vendo a cara de todo mundo apavorado ali. E isso piora muito mais. Então, lá no trabalho, a gente conseguiu sentar a criança, pôs o bracinho na mesa, a gente já faz sentado. Mudou muito, mas muito o comportamento dessas crianças. Eles participam mais. E olha que a gente não tem nada lúdico, a não ser o computador, que a gente coloca a musiquinha que eles mais gostam de ouvir e a gente faz. Por quê? A gente procura tornar esse momento o menos traumático possível. É para a vida toda. Então, tem que ser cada dia mais tranquilo, cada dia mais comum. Parece difícil, mas fica cada dia mais comum. Depende da maneira com que a gente passa isso para eles. E a nossa segurança, olha, é muito difícil um pai querer aprender. E ele é um dentista, então ele já tinha um manejo, assim, mais ou menos com uma agulha, não endovenoso, né? Mas ele já não tinha mais tanto medo. Mas fazendo o filho dele para ele era muito difícil, era complicado. Mas ele conversava muito com essa criança, foi uma coisa muito bonita. E para a gente é um motivo de alegria ver isso, né? Que o seu trabalho proporciona para alguém hoje uma tranquilidade dessa, né? Esses são 2 irmãos, o Vitor adorava e sempre gostou de um fator.
E agora veio o irmãozinho Vinícius também. Com a mesma graça, a gente consegue fazer, olha, essa criança tem aqui 3 meses, sorrindo pra gente, e a gente funcionando, né? Nossa, é gratificante demais você ver essas imagens. É por isso que eu falo, a gente precisa mesmo procurar uma maneira de agredir menos as coisas, de deixar as coisas menos pesadas. Hoje em dia, a gente já não vê com tanta frequência um caso isolado aqui ou ali de reações adversas, principalmente quando nós temos fator recombinante hoje, que não tem reação. A gente tinha muito isso antigamente, quando eles tomavam plasma, crio, ou até mesmo com os fatores plasmáticos que eles não eram tão purificados. E aí a gente pede só atenção para algumas queixas, né? Ou se eles chegam para você e falam, olha, lá, quando eu estava fazendo fator lá em casa, eu tive calafrios, tive temor, disparou o coração, coçou a garganta. Então, isso é um alerta de que a gente precisa que ele faça fator guiado, acompanhado de alguém ali da unidade, porque ele pode desenvolver uma reação mais grave, já que ele teve. Então, a gente precisa tirar isso ali. Será que ele foi uma reação mesmo? Vamos trocar a marca do fator, vamos ver se ele faz isso, mas isso tem que ser acompanhado. Ele não pode fazer sozinho em casa, até que seja comprovada ou não essa reação. Mas hoje está muito tranquilo, nem isso a gente tem visto acontecer. E quando a gente tem essas reações adversas, o que a gente faz, primeira coisa é interromper a infusão, para a infusão, né? E quando é em casa, a gente pede para que ele vá para o centro de tratamento, ou então, que se não for muito grave, que ele ligue, que dê tempo de ligar, né, para a gente fazer orientação. E se for lá no serviço, chama o médico e seguir sempre as orientações do médico, tá? Mas a primeira coisa é interrompe a aplicação. Ensinar para eles a importância do descarte correto. O descarte correto que eu digo não é só o pérfuro cortante, são os frascos também. Devolve o frasco, a gente precisa jogar os frascos no lixo certo, é uma questão de cidadania, é uma questão de respeito até com o meio ambiente e também uma maneira de educar. Como eu falei, a hemofilia está num outro patamar hoje em dia. São tantas coisas pequenas que faltam para que a gente atinja assim, um nível super legal de entendimento, o porquê que a gente faz as coisas, que vale muito a pena a gente estar explicando para eles que material como vidro ainda, frascos de fator, mesmo sendo o recombinante, a gente precisa jogar no lixo certo. Então a gente precisa que eles tragam da maneira certa, né? Porque senão eles trazem tudo misturado e aí alguém pode se furar ali. Mas a gente explica até isso, que tem que trazer tudo separadinho, tudo certinho. O diário, aqui o nosso diário, ele está essa foto é mais antiga, aqui está faltando o espaço do horário, que é importantíssimo, porque você precisa sempre... Lembra que lá no começo a gente falou que é muito melhor quando você reconhece precocemente o sangramento, você trata o sangramento precocemente, você faz o quê? Você consegue trabalhar mais rápido para tratar esse sangramento, usar menos fator, tomar menos dias de fator, né? Então, o que a gente precisa estar sempre falando, a importância dessa anotação. Se eu fiz profilaxia, o horário que eu fiz, porque às vezes o paciente chega lá com você com uma queixa de que ele sangrou no meio da profilaxia. Aí você vai lá ver, tá, que horas você fez a profilaxia? 11 horas da noite. Gente, fazer a profilaxia para dormir? A gente tem que fazer profilaxia cedo, ou então antes de algum evento que ele tem, alguma coisa mais importante nos dias em que ele tem mais atividades. Então, esse diário, realmente, ele é um diário, ele conta a história de sangramento. Ele é importante você colocar que hora que você machucou e que horas você tratou. Porque esse espaço, sem o tratamento, ele pode complicar muito, atrasar bastante esse tratamento, isso, carregar dias mais, isso tudo. E, através desse histórico, junto com outro exame chamado farmacocinética, é que a gente consegue fazer a personalização desse tratamento, a individualização do tratamento. Porque hoje em dia tem fator, tem capacitação, agora a moda é individualizar o tratamento. Cada um tem o seu tratamento de acordo com o que merece, ou melhor, de acordo com o que precisa, né? E só através dessas coisas que eles podem informar para a gente, e desse exame da farmacocinética, que isso pode acontecer. Mas para que a farmacocinética aconteça, esse daqui também tem que estar preenchidinho, esse histórico tem que estar sendo muito bem contado, porque senão o médico não tem nem por que justificar, meu filho. O que vai fazer para quê? Vou gastar mais coisa para quê, né? Então tem que estar ali também. E nós, profissionais que trabalhamos com hemofilia, que liberamos fator, que atendemos e que colocamos, que alimentamos os sistemas do Ministério, nós precisamos rever alguns conceitos, né? Quem leva e quantas doses leva. Nós não podemos julgar quem é bonzinho, quem é legal leva mais, quem não é leva menos.
A gente tem que ver os que moram mais afastados, dar a oportunidade deles terem um fator em casa, deles terem que vir menos vezes. Explica para ele a importância dele vir fazer o exame dele vir contar se ele se machucou, como é que foram esses 3 meses. Lembrar que a profilaxia precisa ser reavaliada, fazer com que eles entendam isso para que a gente possa deixar mais fator com eles, se preocupar com quem trabalha, com quem estuda, porque os pais faltam muito do trabalho, eles faltam muito da escola, e hoje em dia o ensino está tão difícil, e aí o que acontece? Eles já faltam, eles passam de ano sem saber nada, não é isso que nós queremos homens informados, homens produtivos, tomando o seu fator e indo trabalhar, indo fazer sua academia, indo brincar, indo viver, casar, é isso que a gente quer. Mas para isso, a gente precisa trabalhar esse outro nosso lado, rever esses nossos conceitos que nos proíbem de fazer algumas coisas. Agora, gente, exclusão de programa, a exclusão de qualquer programa tem que ser feita depois de uma reunião da equipe. E isso é muito complicado de acontecer, porque a gente não pode excluir nunca ninguém da equipe porque ele é chato, ou porque ele deixou de fazer fator, ou por uma coisa ou outra. A gente tem que insistir sempre, desistir deles nunca. E aí a exclusão tem que ser uma coisa muito grave mesmo, né? Ou por alergia, ou por uma coisa muito séria que comprometa a saúde, né? E quero agradecer a vocês, desculpa pelo atraso, desculpa pela queda de energia, esse pôr do sol maravilhoso na minha cidade, que não é uma cidade turística, mas é uma cidade maravilhosa, e eu quero terminar aqui e vou ficar à disposição de vocês para responder as perguntas, e que essa paz que essa foto traga esteja no coração da gente. Obrigada.